Quais são as dúvidas? Professor, eu entendi a outra aula que você explicou sobre derivada parcial, Direcional e gradiente. direcional e gradiente. Aí eu peguei para fazer a 1 da lista 7. Aí você fez a A comigo, não lembro se tinha mais alguém na aula, acho que a Thaís estava na outra aula. E aí eu fui pegar a partir da B e para mim eu acho que tá errado. E aí quando eu olhei o seu gabarito, tá errado mesmo. Não absurdamente errado, mas eu queria saber onde eu tô errando, porque eu não sei o que eu tenho que derivar, o que eu não tenho que derivar, porque na minha cabeça, se eu tô derivando em função de x, eu só tenho que derivar o x, o y não. Mais ou menos assim. Se você está derivando em x, você tem que olhar para a função e ver aonde tem x, né? É isso sim. Isso eu concordo. Quer ver? Ó? Vou escrever a b para você ver. F de xy, então estou fazendo o exercício 1b. F de xy igual x cosseno de y menos x. Você tem que olhar isso aqui, Júlia, da seguinte maneira. Se tivesse só x, assim, ó, função fosse de uma variável, só x, f de x igual a x, uma variável, a derivada é 1, porque a derivada de x em relação a x é 1, certo? Agora, se fosse a derivada de cosseno de um número menos x, sei lá, eu penso que o y é um número, tipo assim, cosseno de 5 menos x, função de uma variável. Você ia falar assim, a derivada do cosseno é menos seno, que é a regra da cadeia que você tem que usar. Então, vai ficar menos seno do número menos o x, vezes a derivada do que está dentro do parênteses aqui, que seria a derivada só do menos x, porque é constante, né? Ficaria vezes menos 1. Só que como você tem x aqui e x dentro do cosseno, né? Na variável cosseno, então você tem uma multiplicação aqui, ó. Você tem que usar a regra do produto se você está pensando na derivada em relação a x, porque tem x aqui e tem x nesse cosseno. E são duas coisas separadas, é como se fosse o x e se eu sei derivar. O cosseno de um número menos x eu também sei derivar, mas eles são multiplicados. Então, para derivar essa função, né, em relação a x, que eu vou usar a notação f, que é a função com x como índice, vai ser a derivada primeira ou de primeira ordem em relação a x, você vai fazer o seguinte... Regra do produto, deriva o primeiro, ou seja, deriva o x, fica 1, vezes, aí copia o segundo, cosseno de y menos x, mais, aí copia o x, e agora deriva o cosseno de y menos x. A derivada do cosseno menos seno de y menos x, pela regra da cadeia, multiplicada pela derivada do parênteses. Só que como o y é constante, porque eu estou derivando em relação a x, fica a derivada de menos x, que é menos 1. Aí, isso você podia escrever essa derivada assim, ó. Como é 1 vezes o cosseno, dá o próprio cosseno. Só estou simplificando. Aí aqui ia ter um menos 1. Multiplicado com esse menos vai ficar mais. Porque isso aqui tudo é um produto. A princípio seria negativo, mas esse vezes menos 1 fica mais. Então fica mais x vezes o seno de y menos x. Esse menos 1 com esse menos deu mais. E aí, isso aqui seria a derivada de primeira ordem em relação a x. Se fosse em relação a y, aí aqui esse x funciona como uma constante. Certo? E aí o que vai acontecer? Se o x é uma constante, ele fica lá. Vou derivar o cosseno. Menos seno de y menos x vezes a derivada do parênteses em relação a y. A derivada do y é 1, então vezes 1. Menos a constante é 0, então ficaria só assim. Que se eu reescrever isso dando uma melhorada, aqui vezes 1 não afeta nada, né? Uma vezes o seno é o seno, então eu vou pôr o menos na frente. Daí fica x seno de y menos x. Para derivar em relação a y, eu só usei a regra da cadeia, que é função composta, porque é o cosseno, a derivada é menos seno. Aí copia isso aqui. Depois multiplica pela derivada da parte de dentro. Regra da cadeia eu usei. Agora, para derivar em relação a x, aí eu usei a regra do produto. Eu derivei o x é 1, copiei o cosseno. Mais, aí copia o x e deriva o cosseno. É menos seno do que tiver aqui,
multiplicado pela derivada do parênteses aqui em relação a x. Então, é vezes menos 1. Aí essa é a derivada de primeira ordem em relação a x e essa em relação a y. Nossa, os caras acho que estão marcando outras aulas aqui. Eu acho que eu marquei, quase que eu comecei aqui um negócio. Deixa eu, peraí, só ver um negócio. Não, eu não estou nessa reunião, né? Espero que não. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Tá. Porque acho que tá tudo no mesmo canal, eles começaram uma reunião, eu achei que era um aluno, coloquei, ok. Aí eles estavam começando uma aula, eu acho. Mas enfim, eu falei, nossa, mas beleza, deixa eu abaixar aqui. Dá para enxergar a lousa aí? Sim. Entendeu ou não, Júlia? Sim. Eu tinha essa ideia mais ou menos, mas eu estava aplicando errado. Eu olhava assim, se eu estou derivando em função de x, eu copio o y e derivo só o x, entendeu? Aí dava completamente errado. Não, pensa assim, ó. Você pode pensar isso aqui assim, ó. Vou escrever uma função que você poderia pensar. Só de uma variável, f de x igual a x vezes cosseno, sei lá, vou inventar aqui, 10 menos x. Tipo, é isso. Derivar em relação a x é você, tipo, derivar essa função. Uma variável, cálculo 1. Ué, é a regra do produto. Veja, só tem x aqui. Aí você deriva o x é 1. E copia isso. Fica 1 vezes cosseno de 10 menos x. Ó, 1 vezes cosseno. O y eu estou chamando de 10 para você encarar realmente como uma constante, como um número, né? Porque você tem que olhar para essa letra, mas pensar que ela é um número. Como se fosse, né? Que é uma constante. Então, se fosse derivar isso aqui, ó, em cálculo 1, ia derivar o x e copiar o cosseno. Mas, aí ia copiar o x e derivar isso aqui. Ia ficar seno de 10 menos x vezes a derivada de 10 menos x. Do 10 é 0 vezes a derivada do menos x, que é menos 1. Entendeu? Já apareceu lá. Uhum. É, só que aí troca o 10 pelo y. Você vai ver que vai ficar igualzinho o que eu fiz lá, só que em vez de onde eu pus 10 aqui, ficou y. Só que se tivesse 10, era a função de uma variável, só que podia ter sido derivado em cálculo 1. É igualzinho. É que como tem o y, você tem que pensar ele como uma constante. Entendeu? E o mesmo vale para o x, né? Quando eu estiver derivando em função de y, Ué, o em relação x. a y, você podia pensar que a função era assim, ó. Você está derivando em relação a y. Vamos pensar que só tivesse uma variável. Já vou, Thiago, fazer o que ele pediu aí, o k. F de y é igual. Vamos supor que fosse assim, ó. O x é 5, por exemplo. Então, 5 vezes cosseno de y menos 5. Aí você vai derivar isso aqui. F' de y. Aí o 5 multiplicado fica 5. Multiplica a derivada do cosseno. Menos seno de y menos 5 vezes a derivada de y menos 5 em relação a y. Então, vezes 1. Olha lá. O x é o 5, ó. 5 menos seno, y menos o x, que é 5, vezes 1. Você tem que tentar fazer isso, assim. Tipo, por isso que eu te falei, é derivada de como se fosse de uma variável só. Por isso que chama parcial. Porque você faz derivada só em relação a x, então acaba sendo uma derivada só de uma variável, porque o resto é constante. Aí depois, só que a mesma função você pode derivar em relação a y. Aí passa a ser uma derivada de uma variável, porque o resto para mim é como se fosse um número. Então aí é parcial porque assim, se você chegar e falar, a função é essa, depende de duas variáveis, deriva, ué, não tem como eu fazer uma derivada que seja direta, ou é em relação a uma ou em relação a outra, é parcial o negócio. Diferente da função que só tem uma variável, se eu falo deriva, é só em relação àquela variável, obviamente. A gente chama de derivada absoluta, né? Porque é a única que tem. Não é uma coisa parcial, só tem uma variável na função de uma, né? Certo aí? Tiago está pedindo a letra K. Vou apagar aqui. Letra K, f de x, y, z. Três variáveis, f de x, y, z. Aí é x seno de y, z. Mais y seno de xz. Como a função é de três variáveis,
Então, e eu pedi a derivada de primeira ordem, você tem 3 derivadas de primeira ordem. Você tem a derivada dessa função em relação a x, você tem a derivada dessa função em relação a y, e você tem a derivada dessa função em relação a z, que eu vou chamar de fx, fy, fz, são as derivadas de primeira ordem. Essa primeira, pensando como x como variável, o resto é constante, y e z passa a ser como se fosse um número. Essa pensando y como variável e essa pensando z como variável. Sempre lembrando que eu poderia usar a notação assim, né? Del f, del x, ou aqui eu podia usar del f, del y, e aqui eu podia usar a notação del f, del z. Lembrando que esse del aqui é como se fosse o dzinho da derivada, que implica que a derivada é parcial. É só notação, mas podia ter essas notações. Então, pensando, Thiago, em relação a x, ó, olha para a primeira parte. Aqui não tem x. Então, a derivada do x é 1. Então, 1 vezes seno de yz. Porque se seno de yz não tem x, isso aqui é como se fosse um número. Tipo assim, 5x, a derivada é 5. É só isso, né? Porque a derivada do x é 1 vezes o número. Mais y é como se fosse um número multiplicado pela derivada do seno de xz. Pensa que é só o x que você está pensando, né? Então, a derivada do seno é cosseno de xz, pela regra da cadeia, vezes a derivada do xz. Em relação a x, é como se fosse um número vezes x. A derivada do x é 1 vezes o número. Então, fica assim. Em relação a x é mais fácil, porque aqui, ó, derivada do x é 1 vezes o número, porque aqui não tem x. Então, não é regra do produto. Aqui é um número, como se fosse. Então, derivada do x é 1 vezes o número que tiver. Derivada de constante só é zero se essa constante está somada ou subtraída. Por exemplo, se você vai derivar f de x igual a x vezes 7, que é a mesma coisa que 7x, né? A derivada não dá 7? Por quê? Porque é 7 vezes a derivada do x, que é 1. Ou seja, 7, é que a gente faz direto. Então, aqui é a mesma coisa, x vezes o número. Então, é só 1 vezes o número, que é o próprio número. Que é isso aqui como se fosse um número, né? Como se fosse uma constante. Mas, aí aqui é a mesma coisa, o número fica, né, multiplicado pela derivada da onde tem x. Aqui tem x, então regra da cadeia aqui. Derivada do seno é cosseno, do xz, vezes a derivada daqui de dentro. Em relação a x aqui é 1 vezes a constante, por isso que ficou vezes z. Isso seria a derivada parcial em relação a x. Em relação a y, aqui não tem y, então fica constante multiplicada. Aqui tem y. Regra da cadeia. Derivada do seno, cosseno. Copia o yz, vezes, pela regra da cadeia, a derivada daqui de dentro em relação a y. Então, aqui fica 1 vezes z. Mais, agora, derivada em relação a y. Aqui não tem y, então é constante. Então, a derivada do y é 1, não vou pôr, vezes o seno de xz. E a derivada parcial em relação a z, só tem z aqui dentro, então eu vou derivar isso aqui pensando na regra da cadeia. E z tem aqui também, mesma coisa. Então, vai ficar constante x vezes seno, a derivada é cosseno do yz, pela regra da cadeia multiplicada pela derivada do de dentro. É o número vezes z. A derivada do z é 1, então fica vezes y. Mais, em relação a z, o y fica multiplicado, derivada do seno, cosseno, aí copia lá o xz e multiplica pela derivada do xz. Estou derivando em relação a z, a derivada do z é 1, então fica vezes x. Aí eu podia escrever assim, xy cosseno de yz mais xy vezes cosseno de xz. Tipo, uma derivada é só isso. Aí eu podia agrupar agora, se eu quisesse. Podia pôr o xy primeiro aqui também, depois podia pôr o xy em evidência, se quisesse. Aí seria mais a parte de álgebra que dá para fazer depois, não derivada. Derivada é isso. Certo aí ou não? Sim, professor. Só uma coisa. Você consegue explicar para a gente taxas de novo? Aquele exercício que você fez, você chegou a fazer de taxas, não fez? Na aula passada?
O Ou exercício você 2 só da lista? explicou? Eu não lembro se você fez ou se você só explicou o que era. Acho que eu só expliquei o que era, talvez, não sei. Acho que eu Porque não sei. eu fui ler a questão 2, ficou muito confusa, porque é muita informação o enunciado. Tá. Não, é o seguinte, derivada significa taxa. Isso a gente fala, insisto com vocês, desde cálculo 1, que derivada nada mais, sim, calcula nada mais, nada menos do que taxa de variação da função, né? Uhum. Significado mais físico aí da derivada. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem função de mais de uma variável, a gente pode calcular a derivada, ou seja, a taxa de variação da função, de repente numa direção específica, que é dada essa direção. Para eu saber em que direção que eu quero calcular a derivada, eu preciso de um vetor unitário para falar, olha, nessa direção eu queria saber a taxa de variação da função. Então, isso chama derivada direcional, que era o nosso assunto. Então, quando for pedido uma taxa de variação na direção, sei lá, do eixo x, na direção do eixo y, na direção de um vetor tal, aí você tem que fazer derivada direcional. Derivada porque está pedindo uma taxa de variação, direcional porque está dando a direção onde ele quer a taxa. Porque quando você tem mais de uma variável, então, sei lá, x e y, por exemplo, você tem pontos do plano, então você pode ter vetores. Quando você só tem uma variável, aí só tem um eixo, né? Só o x, né? Por exemplo, só a reta real. Aí não tem direção para você, não tá, o vetor vai estar sempre em cima do eixo x, né? Porque em cima uma variável só é a reta r, né? Então, o exercício 2 ele fala assim, ó, você tem uma função t que depende de duas variáveis, x e y, dada por uma expressão que é 60 menos 2x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, essa é a função que eu tenho que depende de duas variáveis. Aí o exercício fala assim, ó, essa função ela representa a temperatura em qualquer ponto de uma chapa. O que você tem, então? Imagina que você tem uma chapa, sei lá, deve ser retangular, provavelmente. Aí alguém estabeleceu dois eixos lá na tua chapa, x e y. Podia ser assim, não quer dizer que é assim, mas você pode ser para você ter a função, para o cara montar a função que dá a temperatura em cada ponto, ele provavelmente ele estabeleceu um sistema de coordenadas na chapa. Então, por exemplo, se eu estabelecesse esse sistema de coordenadas, aí você fala assim, nossa, eu queria saber a temperatura nesse lugar da chapa. Aí você viria aqui no teu sistema de coordenadas, viria qual é o valor de x, por exemplo, é 5 e o y aqui é 3. Aí você troca o x 5 centímetros, por exemplo, e o y 3 centímetros. E eu quero saber nesse ponto a temperatura que está. Eu troco o x por 5, y por 3, faço a conta, vou saber a temperatura nesse ponto. Ah, eu quero saber nesse ponto. Eu venho aqui, vejo quanto que vale isso aqui em centímetros, que é o x, vejo quanto que vale isso aqui em centímetros, que é o y, troco aqui o x e o y pelos valores, faço a continha, vejo a temperatura nesse ponto. Então, é isso que a função está fazendo, segundo o que está escrito aí. Essa função vai dar a temperatura da chapa, depende de duas variáveis, porque se você só tivesse uma função de uma variável, você só conseguia andar em cima de um eixo. Como que você ia falar? Eu quero saber a temperatura aqui. Ah, mas quais as coordenadas desse ponto? Ah, é tanto no x, tá? Mas eu quero que suba. Senão, se eu andar só no x, eu venho achar a temperatura da chapa aqui e não lá em cima. Então, precisava de duas coordenadas, né? Para dar a posição na chapa. Essa função faz isso. Se você souber em que lugar, quantos centímetros da chapa você vai andar para a direita e para cima, né? Direita em relação ao meu desenho, no eixo X e no eixo Y, aí você troca lá e sabe a temperatura. É só isso que a função faz. Então ele fala, representa a temperatura em qualquer ponto de uma chapa. Encontrar a taxa de variação da temperatura em relação à distância percorrida ao longo da placa, na direção dos eixos positivos X e Y. Então, como eu disse, você tem a chapa, aí eu falei, suponha que ele estabeleceu aqui o eixo X e aqui o eixo Y na chapa, que é o eixo Y, que é o eixo X. Aí ele quer saber qual é a taxa de variação quando você percorre aqui, ó, em relação à distância percorrida ao longo da placa na direção dos eixos positivos de x e y. Então, quer dizer, se eu andar nessa direção ou se eu andar nessa direção, a partir do ponto, olha lá, ó, na direção dos eixos positivos, no ponto 1 e 2. Então, eu tenho um ponto, sei lá, vamos pôr que aqui é 1 e aqui é 2. Então, aqui é o ponto 1 e 2.
Aí imagina só, eu estou nesse ponto, aqui tem uma temperatura. Só que se eu caminhar para cá, qual que é a taxa de variação da temperatura? E se eu andar para cá, qual que é a taxa? Como que a partir desse ponto que tem coordenadas 1 e 2, se eu andar na direção do eixo X, na direção positiva, ou seja, se eu andar para a direita aqui na minha lousa, como que a temperatura varia se eu andar para lá? Ela aumenta ou diminui? Quantos graus Celsius por centímetro? E para cima, que seria a direção positiva do eixo Y, quanto que aumenta ou diminui a temperatura se eu andar a partir desse ponto para cima? É isso que o exercício está pedindo. Entendeu o que o exercício pede? Tipo, ele fala assim, ó, nesse ponto 1 e 2, se eu caminhar na direção positiva do eixo X e na direção positiva do eixo Y, como que a temperatura varia? Se eu andar para lá, a temperatura aumenta ou diminui? Se eu andar para cima a partir desse ponto, aumenta ou diminui a temperatura? Existe uma temperatura aqui, ela pode aumentar ou diminuir quando você caminha. Certo? É isso que ele quer que você faça. Bom, como ele quer que eu calcule a taxa, ou como a temperatura varia numa direção, então é taxa de variação direcional, que a gente chama de derivada direcional. Para calcular a derivada direcional, eu disse na semana passada que a gente fazia o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor onde eu queria a direção. Então, agora, olha só, GA, hein? Que a gente achou que nunca ia usar em cálculo. Se você está na direção do eixo X, o vetor que aponta na direção do eixo X é o vetor o quê? Não é o vetor I? Lembra que o I apontava na direção do eixo X, o J na direção do eixo Y e o K na direção do Z? Então, vai ser o vetor 1I mais 0J, ou vou pôr só I. Isso significa que é o vetor 1, 0. 1i mais 0j. Isso aponta na direção do eixo X. Qual é o vetor que aponta na direção do eixo Y? É o vetor j, ou versor j. Vou chamar aqui de, sei lá, de u. Acho que lá na lista eu chamei ao contrário, mas dane-se. J. Qual é o vetor? É 0 no x e 1 no y, porque é 0i mais 1j. Então, esses são os vetores que apontam na direção do eixo X, é o vetor 1, 0, e o vetor 0, 1 é o que aponta na direção do eixo Y. Isso você teria que pensar, aí você tem o conhecimento de GA, né, para fazer isso. Porque eu não dei, eu não falei assim, o vetor é tal, não, eu falei na direção do eixo X. Aí você fala, eu já sei, na direção do eixo X, quem aponta é o vetor I. E é bom que o vetor I já é unitário. Em coordenadas é o vetor 1 e 0. 1i mais 0j. E quem aponta na direção do eixo y é o vetor 0, 1, ou 0i mais 1j. Certo? A gente em coordenadas põe esse vetor como 0, 1. Esse aqui é o vetor que aponta na direção. Essa caneta tá? Direção do eixo x. E o de baixo aponta na direção do eixo y. Então, já tem os vetores. O bom de pegar o i e o j é que eles já são unitários, porque para fazer a derivada direcional, o vetor no qual você quer calcular a taxa naquela direção tem que ser unitário. Até eu fiz um exemplo que o vetor não era unitário, eu falei, você tem que normalizar. O que é normalizar? Dividir pelo módulo dele. Lembra? Ó, tudo GA. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o gradiente. O gradiente da temperatura é um vetor. Então, o gradiente da temperatura é um vetor. Qual vetor? É a derivada parcial da função em relação a x na direção y, mais a derivada parcial da função em relação a y na direção j. Quando eu calcular a derivada direcional na direção x, isso na direção y, e calcular a derivada parcial em relação a x na direção y, e mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Aqui eu vou montar um vetor, e esse vetor tem o nome de vetor gradiente. Então, para isso, eu preciso das derivadas parciais. Vamos fazer aqui. Derivada parcial da função t em relação a x. Olha, derivar isso aqui em relação a x, constante subtraída é 0, aqui tem x e aqui tem constante, que não tem x, mas é subtraído, é 0. Então, é só derivar essa parte, que a derivada, então, seria menos 4x. Porque é só derivar isso aqui. O resto é tudo constante e está somado ou subtraído, então não tem. A derivada parcial da função em relação a y, isso é constante, a derivada é 0, menos, isso é constante, a derivada é 0, é só derivar lá. Dá o quê? Menos 6y. Isso seriam as derivadas parciais. Mas como eu quero a derivada parcial
no ponto 1 e 2, isso aqui é a derivada que depende do x e do y. Então, a derivada parcial em relação a x no ponto 1 e 2 é só trocar o x por 1 e o y por 2. Mas só tem x, então vai ficar 4 vezes 1. Fica menos 4 aqui. E a derivada parcial em relação a y? Aqui está em relação a x e y. Se eu trocar o x por 1 e o y por 2, como só tem y, é só trocar por 2. Vai ficar o quê? Menos 12. Essas são as derivadas parciais no ponto. Aqui seria a derivada parcial em relação a x e y. Quando eu troco no x por 1 e y por 2, aqui dá menos 4 e aqui dá menos 12. Então, quer dizer que o vetor gradiente dessa função no ponto 1 e 2... O vetor gradiente, trocando x por 1 e y por 2, é a derivada em relação a x, que é menos 4, então fica menos 4 na direção y, mais a derivada em relação a y, no ponto 1 e 2, fica menos 12, então menos 12 na direção j. Esse é o gradiente. Então, a primeira derivada, que eu vou chamar assim, ó, de t, derivada direcional, s, vou chamar de ts, derivada direcional, é no ponto 1 e 2. É o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor na qual eu quero calcular a direção. Produto escalar é coordenada i vezes coordenada i, mais coordenada j vezes coordenada j. Então vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4, mais menos 12 vezes 0. Então essa é a derivada direcional. Aqui não é no ponto 1 e 2, desculpa. Eu vou colocar na direção do vetor v, que é o eixo x aqui, ó. Derivada direcional na direção do vetor v. Menos 4. O que era? Taxa do que? Era a temperatura. Então, graus Celsius por... Em relação a quem eu derivei? Em relação ao x, ao y, que são distância, né? São posição. Então, naquele ponto 1, 2, se eu caminhar na direção do eixo x, né? Na horizontal, assim, a temperatura, a partir daquele ponto, começa a cair menos 4 graus por centímetro. Ela começa a diminuir. Se eu fizer a derivada direcional em relação ao vetor u, só que aqui, para mim, o vetor u está sendo o eixo, o eixo y aqui, né? O versor que aponta para o y. Vou chamar aqui de u, que eu chamei de u. É o quê? É o produto escalar do vetor unitário, que é o 0, 1, pelo gradiente, que é menos 4 e menos 12. Então, é 0 multiplicado por menos 4 dá 0. 1 vezes menos 12 dá menos 12 graus Celsius por centímetro. Então, a partir do ponto 1 e 2... Se você caminhar para a direita, né, para a direção do eixo x, a temperatura vai cair 4 graus Celsius por centímetro, e se você subir, a temperatura cai 12 graus Celsius por centímetro. E aí, isso são as taxas de variação da temperatura em relação à posição, né? Em relação à posição x e y nas direções que ele pediu. Consegui entender, professor. Certo? Deixa eu sair da frente da lousa aí. É isso. Então, assim, nesse exercício 2, uma aplicaçãozinha, eu não dei especificamente o vetor, porque eu falei, na direção tal, você extrai o vetor. A direção do eixo x é o versor i, direção do eixo y é o versor j. Em coordenadas é 1, 0, o outro é o 0, 1. Então, ali está definido a direção, para fazer a derivada direcional. Aí, como é o produto escalar do vetor direção, que eu já sei, pelo gradiente, só faltava montar o gradiente. O gradiente usa as derivadas parciais. Por isso que isso está no cálculo 2, porque a gente está estudando gradiente. O que é gradiente? Envolve as derivadas parciais. Derivada parcial é o cálculo, né? Porque derivada em relação às variáveis que a gente tem. Então, dá uma misturada aqui em GA com cálculo, né? Certo? É bom porque os bichos vivem me perguntando para que serve? Eu não vou usar GA, tô dando GA para eles. Não, isso aí é produto escalar, serve para nada. Aí se eu não ensino isso, depois em cálculo 2, se eu não dou cálculo 2, vai falar, o cara lá de GA não ensinou. Ah, os alunos falaram que não servia, né? Até matrizes a gente acaba usando. Sim, Que a gente não. vende já. Alguma vez. Tá certo? Por mim tá ok, então, professor. Eu vou tentar fazer amanhã a lista 7 de novo. Beleza, aí o pessoal, o Thiago, Suelen, a Thaís. Eu já entreguei na mão de Deus, professor. Deus é bom de cálculo. Que benção. O que eu fazer aqui, professor? Quê?
Eu tô tentando fazer aqui. Tá, beleza. Eu pus o gabarito lá, né? Você viu? Eu mandei lá no grupo da sala. Tá. Bateu aí com o gabarito que eu pus, porque eu tô fazendo aqui, eu fiz correndo hoje à tarde, às vezes eu erro alguma conta aí. Bateu. Tá, Bateu sim. beleza. Por mim, era isso, professor. Não sei se mais alguém tem dúvida. Tiago Senão quer você algum tá... do 3. Deixa eu ver o 3. É o vetor gradiente, é o que eu acabei de fazer, mas tem 6 funções. Qual? Qual, Tiago, você quer? O vetor gradiente é só calcular as derivadas parciais e aí colocar as derivadas, tipo, em relação a x na direção y, em relação a y na direção j, e se tiver 3 variáveis, na direção... Não tem, só tem de 2 eu fiz. Senão você faria a derivada parcial em relação à terceira variável na direção k. Só lembrando que gradiente, que é esse vetor aí que o Thiago está pedindo no exercício, o b, vou fazer o b. E o que eu fiz agora aqui, o vetor gradiente, o que ele faz? Ele aponta, né? Ele é um vetor, então ele mostra a direção onde a função varia mais. Maior taxa de variação da função é na direção do vetor gradiente. Então, para que serve o vetor gradiente? Ele serve para te mostrar em que direção você tem a maior taxa de variação da função. Não porque o que eu fiz calcular a derivada direcional é calcular a taxa numa direção especificada, uma direção que me interessava. Agora, se eu quero saber qual é a direção a partir de um ponto, qual a direção que a partir daquele ponto que tem a maior taxa de variação, eu calculo o vetor gradiente, porque ele precisa apontar, né? Precisa saber a direção e o sentido. Então, é um vetor que faz isso. Então, o vetor gradiente, ele faz isso. Ele aponta a direção de maior taxa de variação da sua função. O Thiago falou B, né? Então, é Z igual x² y mais 3xy mais y² no ponto 0,3. Acho que eu chamei de P. 0,3. Então, eu quero o gradiente. Bem simples essa questão. Você vai calcular a derivada parcial em relação a x. Então, vamos lá. Derivar em relação a x, aqui fica 2xy, porque eu derivo só o x, né? 2x e copio o y, mais derivar em relação a x. Derivada de 3x é 3 vezes o y. E y² não tem derivada em relação a x, né? É constante, na verdade. Aí fica 0. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. A derivada parcial em relação a y, derivada do y1, então fica 1 vezes x², mais derivada do y é 1, então 1 vezes 3x, mais derivada em relação a y, 2y. Como eu quero as derivadas parciais nesse ponto, então eu vou calcular a derivada parcial de x no ponto 0,3 e a derivada parcial em relação a y também no ponto 0,3. Ou seja, onde tem x eu troco por 0, aqui zera tudo. E aí o y troco por 3, 3 vezes 3, 9. Aí, mesma coisa, x aqui eu ponho 0, aqui eu ponho 0, e o y é 3. Então fica 3 vezes 2 dá 6. E aí, o que é o vetor gradiente dessa função z no ponto 0,3? É a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Esse é o vetor gradiente, ou você podia escrever 9 e 6. Então, é nessa direção, a partir daquele ponto, que você tem a maior taxa de variação da função. É isso. E aí? Esse é o exercício 3, item B. Bateu com o gabarito também? Confere aí, né? Bateu. Ainda bem. Não estava tão louco assim na hora que eu fiz. Então, é só derivar a função em relação a x, derivar a função em relação a y. Imagina, Thiago. Aí você troca, né, o x e o y pelas coordenadas do ponto que eu dei. Você vai ter as derivadas parciais em relação a x e y com valores numéricos. Aí é em relação a x na direção y, mais em relação a y na direção j. Esse vetor que você monta dessa forma chama-se vetor gradiente.
E ele mostra, né? Ele aponta, eu falei, ele aponta, tá? Não falei amostra, não. Ele aponta, eu ia falar, mas daí eu ia falar aponta e falei mostra. Ele mostra qual é a direção que você tem maior taxa de variação. Então, é na direção desse vetor aí, 9i mais 6j, a partir do ponto 0,3, que você tem a maior taxa de variação dessa função. Se ela tivesse um significado, é isso que você diria. Olha, nessa direção eu tenho a maior taxa de variação. Aí teria que ver o significado, né, da função. Tipo aquele que eu fiz lá de temperatura e tal. Então, é a maior taxa de variação da temperatura, seja lá qual for o significado da função que você está estudando. É isso. Isso aí é vetor gradiente. Pessoal, todos esses exercícios, se vocês tiverem dúvida, né, da onde eu tirei, se quiserem estudar mais, pegar aqui, tem vários livros, né, mas esses exercícios especificamente eu tirei do livro Cálculo B. Lembra que a gente estudava o cálculo A no cálculo 1, e aí tem o cálculo B, que é o continuação, né? Então, os exercícios aí eu tirei do livro Cálculo B, se vocês quiserem saber a fonte. E se quiserem estudar mais, ver mais exemplos, tem. Ok? Conseguem enxergar aí, né? É isso. Só para falar, vai que ele está inventando tudo, né? Pode procurar lá que você acha. O professor tem o livro em PDF? Manda para a Júlia, ela manda para a gente. Pior que eu não tenho. Mas assim, se puser cálculo B como que chama lá? No Google, acho que deve achar, mas eu não tenho. Beleza. Não, tranquilo, a gente O abraça. A eu sei que é super fácil de achar na internet. Super. Você põe em calcular, já vem 1000 PDFs. O B eu não sei, mas deve ter também. Certeza. Mas eu não tenho, só tenho ele impresso. Tem na biblioteca, a Gabriela tá falando. É verdade. Aí na biblioteca deve ser PDF, né? Sim, eu acesso para baixar então. Beleza? Aí passa para nós. Faz o contrário agora. Tô brincando, eu já tenho ele ali, não preciso PDF. Mais um arquivo para eu pôr no meu computador, né? Essa memória tinha quieto. Mas é isso, gente. E aí, mais alguma dúvida? A nossa avaliação ficou na quinta às 8, né? Acho que eu já até coloquei no Moodle, só não pus as questões ainda. Vou pegar umas bem difíceis, porque tá frio, não vou pedalar, então vou ficar pensando. Olha, Questão bem misericórdia, difícil. Senhor. Tô brincando. Fim de semestre, ninguém tá aguentando mais. Nossa, eu tava pensando nisso hoje. Falei, meu, eu não vou ter férias, eu quero férias. Tipo, vai começar julho, daqui 2 dias. Julho pra mim é férias. Esse semestre tá maior, né? Parece. E ele tá Nossa, maior em questões de semanas. não, tem mais Porque os semanas. outros teve 14. E então, semana que vem 13, a gente estaria encerrando, né? Essa semana que vem. sim. Nossa, parece que não acaba nunca, cara. É, E porque aí, ele quase começou em, tipo, sei lá, em março ele começou? Não, nem sei quando ele começou, só sei que, tipo, ele vai até agosto, né? Antes não, nossa, começava e já acabava em junho. Nossa, é julho, verdade. mais ou menos. Aí é um monte de trabalho, um monte de PCC. Aí que todo mundo passou mais prova, não é só você que aplicou 3 avaliações, né? Porque você tem mais semanas. Aham. É, para Ah, não ficar tanto, tipo, um monte de aula e uma avaliação, um é. monte de aula, dá uma Sem contar quebrada. que quem garante que a pessoa vai continuar vendo aula se não tiver uma prova futuramente, entendeu? Ninguém, a maioria nem vê mesmo. Eu vejo lá o Moodle, ele tem lá, tipo, se vocês visualizam alguma coisa que a gente posta. Ixi, tem um monte lá, nunca visualizado, nunca visualizado. Aí o cara vai e faz a prova, fala, os caras são bons mesmo. Mas tudo bem, pula. Beleza, professor. Por mim, Tá você já bom? pode descansar já. Então, beleza. Livro tá no Zap, o Thiago falou. Ó, os caras são rápidos, mano. Aí posso até falar o capítulo, se vocês quiserem, mas só procurar no índice lá, você vai ver lá, derivada direcional, mas eu falo. Ó, funções de várias variáveis é o capítulo 2, aí o capítulo 3 é limite, que a gente viu no comecinho lá, né? Aí derivadas parciais é o capítulo 4, aí o capítulo 6 é derivada direcional e gradiente. Todos os capítulos quase. Aí o capítulo 7 é integral dupla, que a gente vai ver depois da avaliação. O 8 é integral tripla. Aí acaba o livro.
que a gente vai ver o limite, né? Um pouquinho, derivadas, aí vem integral desse tipo de função, que é a dupla e a tripla. São os 2 capítulos aqui e aí acaba. Aí outra variação e aí férias. Tá acabando, Júlia. Acho que eu Não contei vejo a mais hora. no máximo 4 semanas. Tipo, tem essa, daí a gente faz 2 semanas de aula, aí faz uma de revisão e já faz a prova. Ou na terceira, sei lá. Tá acabando. Não, mas Mas 3. não é. O que pesa nem é toda essa matéria, que tem umas que você tem que entregar muita coisa, aí você fica perdido com prazo. Esse semestre também a gente Trabalho. teve mais matéria. Os outros a gente tinha 5, 6 matérias, essa a gente teve 7 disciplinas. Então Aqui aí pesa pesa mais. mais. Sim. Mas bom, então Mas beleza. tá Qualquer bom, coisa estamos vocês me mandam. sobrevivendo. Não, sobrevive. Esperança é voltar no segundo semestre, hein? Vamos ver, Ai, rezar. nossa. Amém. Rezar. Já tô aqui em Matão aguardando. Ó, até o jovem, que é o Hélio, já tomou vacina, tem 20 anos. Tô brincando. Tem 15 anos, já tomou vacina, então pode voltar, né? Até eu sou mais velha que o Hélio. O Hélio tem 10 anos, coitado. Deixa ele ouvir, eu vou falar, ouve lá minha gravação, falei mal de você, Hélio. Tá bom, então, Mas professor. beleza, então, boa prova para vocês. Obrigada.